Olá a todos, neste vídeo vamos dar sequência aos nossos comentários sobre o simulado e vamos trabalhar as questões de número 19 até a questão 32, que versarão sobre segurados do regime geral de previdência social. Vamos lá então. A primeira coisa que temos que saber é que os segurados se subdividem em segurados obrigatórios e o segurado facultativo. Os obrigatórios são 5, o facultativo 1. Temos, portanto, 6 espécies de segurados no regime geral de previdência social. Os obrigatórios são o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Para que essa atividade enquadre esses segurados como obrigatórios, ela tem que ser remunerada, porque se você trabalhar, mas não receber contraprestação pecuniária pelo labor despendido, você não será segurado obrigatório. Tem que trabalhar e tem que ganhar dinheiro pelo seu trabalho. A atividade que você vai desempenhar deve ser lícita. Por exemplo, um traficante de drogas que arrebenta com as famílias brasileiras, não é? Ele trabalha, mas a atividade não é lícita. Portanto, ele não é segurado do regime geral de previdência social. E o outro requisito é que todos esses segurados sejam pessoa... Vamos voltar. Sejam pessoa física. Não se admite pessoa jurídica na qualidade de segurado do regime geral de previdência social, certo? Então, a atividade deve ser remunerada, deve ser lícita e quem exerce a atividade tem que ser uma pessoa física. Vamos então, gente, o objetivo da aula não é detalhar, nós estamos numa aula para comentar as questões do simulado, não é uma aula teórica, mas vamos conceituar rapidamente cada um deles. O segurado empregado é aquele que trabalha mediante subordinação, remuneração, não eventualidade e pessoalidade. Se faltar um desses elementos, não restará caracterizada a relação de emprego e esse segurado não será empregado. O empregado doméstico é aquele que trabalha no âmbito residencial de outra família e recebe pagamento por essa atividade desempenhada. O contribuinte individual antigamente era chamado de autônomo, equiparado a autônomo e empresário. Com o advento da Lei 9876 de 99, essas três categorias passaram então a ser chamadas de contribuinte individual. Ainda hoje, inclusive, nos balcões previdenciários, no momento do atendimento, as pessoas se identificam dizendo que são autônomas. É porque não acompanharam a evolução legislativa, né? Muito embora ela seja de 99, ainda hoje as pessoas conhecem como autônomo. Mas, tecnicamente, o termo para os tais é contribuinte individual a partir da mudança implementada pela Lei 9876 de 99. O trabalhador avulso é aquele que presta serviço com a intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obras. As palavrinhas-chave para nós sabermos detectar quando será trabalhador avulso são sindicato e órgão gestor de mão de obra, principalmente o órgão. E o segurado especial, na prática, são o lavrador e o pescador. Para conceituarmos de forma mais aprofundada, nós demoraríamos muito tempo. Você vai pegar um livro doutrinário e vai dar uma lidazinha aí para se aprofundar mais sobre a definição de segurado especial. E o facultativo? É aquele que não trabalha, mas que mesmo assim quer contribuir para a previdência social. Esse tipo de segurado, pessoal, foi criado para obedecer o artigo 194 da nossa Constituição, que instituiu o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Então, não poderíamos deixar de fora aqueles que não trabalham, não é verdade? Foi então criado o segurado facultativo, que é, por exemplo, o estudante. O estudante não trabalha, mas mesmo assim ele quer contribuir, a Previdência vai ampará-lo, desde que, é claro, ele contribua para o sistema. É errado, gente, nós dizermos que todas as pessoas que não trabalham são seguradas facultativas. Quem não trabalha não é segurada do regime geral de previdência social em nenhuma categoria. Agora, caso ela, não trabalhando, queira a cobertura previdenciária e passe a recolher as contribuições, aí sim, daquele momento em diante, ela passará a ser segurada facultativa, certo? Mas as pessoas que não trabalham não são seguradas do regime geral, a menos que elas passem a contribuir
Aí sim elas serão seguradas facultativas. Antes de nós entrarmos nas questões, nós vamos trazer aqui alguns macetes para vocês, com base naquelas pegadinhas mais recorrentes nos concursos. Geralmente essas pegadinhas dizem respeito ao empregado e ao contribuinte individual, porque em um momento ou em outro, o texto que se refere a essas duas categorias é muito parecido. Sabendo disso, o examinador, que de bobo não tem nada, tenta nos confundir. Então vamos lá ver alguns macetes, primeiramente sobre o empregado. Geralmente, quando se fala de brasileiro civil, se está falando de contribuinte individual. Mas há uma exceção, segundo a qual, quando fala em brasileiro civil, se estará falando do segurado empregado e não do contribuinte individual. Quando vai acontecer isso, gente? É quando disser que o brasileiro civil trabalha no exterior para, observem que a preposição é muito importante para compreendermos isso, trabalha para a União. Ou seja, ele representa os interesses da União. Ele será então segurado empregado. Ele é domiciliado e contratado no Brasil ou no exterior. Notem que o lugar onde ele é domiciliado e contratado é indiferente. Ele pode ser domiciliado e contratado tanto no Brasil quanto no exterior. Outro ponto muito importante, quando fala desse brasileiro civil que é empregado, é que o texto trará organismo oficial brasileiro ou internacional. Notem que vai haver um Bzinho aqui, que fará com que esse trabalhador seja empregado. Quando o texto fala de contribuinte individual, ele não traz o B, ele só traz o O, depois outro O e depois um I, que é o organismo oficial internacional. Portanto, mais um macete além da preposição. Quando o texto trouxer organismo oficial brasileiro ou internacional, geralmente se estará falando de um segurado empregado. Brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. São os casos, pessoal, da extraterritorialidade da lei brasileira. Ou seja, esse brasileiro ou esse estrangeiro, ele é domiciliado e contratado no Brasil. Notem que aqui é fundamental que ele seja domiciliado e contratado no Brasil. Só que ele vai trabalhar no exterior. Aplicando o princípio da extraterritorialidade da lei, é claro que não teria por que a legislação brasileira deixar esse segurado que é contratado sob as leis brasileiras desamparado pela Previdência. Mesmo ele indo trabalhar fora do Brasil, ele vai estar amparado pelo nosso sistema na qualidade de empregado. Palavrinhas-chave: sucursal e agência de empresa nacional. O outro ponto muito cobrado pelos concursos é o brasileiro ou estrangeiro contratado para trabalhar em missão, palavrinha-chave, ou repartição consular, outra palavrinha-chave, para prestar serviço no Brasil. Notem que aqui o serviço será prestado não mais no exterior, será prestado no próprio Brasil. Há, todavia, pessoal, uma exceção. Vão ficar de fora, ou seja, não serão empregados, o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro coberto pela Previdência estrangeira. Então, você viu na prova, missão ou repartição consular será assegurado empregado. Agora, esse brasileiro ou esse estrangeiro obrigatoriamente tem que ter residência no Brasil. Se ele não tiver residência no Brasil, ele não será assegurado do regime geral de Previdência Social. Se ele for coberto pela Previdência estrangeira, ele também não será assegurado obrigatório do nosso regime, certo? Dando continuidade, aqui nós temos o brasileiro ou o estrangeiro. Observaram que sempre que é empregado, cita o brasileiro ou estrangeiro. Vamos conferir, brasileiro ou estrangeiro. Brasileiro ou estrangeiro. A única exceção do empregado que só traz brasileiro civil é esta aqui, e que confunde com o contribuinte individual. Confundia, né? Porque agora vocês já sabem
que por esse critério da preposição para a União e também pelo organismo oficial brasileiro, ou seja, o OABI, nós vamos saber que se tratará de um empregado e não de um contribuinte individual. Vocês não vão mais cair nessa, hein? Então, brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar em empresa domiciliada no exterior. Segue aqui a regra brasileiro ou estrangeiro, vocês já vão saber que é um segurado empregado. Viram como ficou mais fácil? Se você não acompanhou o raciocínio, dê uma pausa aí no vídeo, volte, reveja essa etapa, que eu garanto a você que mais nunca você erra uma questão dessa. O contribuinte individual, então, gente, é o brasileiro civil. Então, como nós falamos, a regra é que o brasileiro civil seja contribuinte individual. Apareceu o brasileiro civil, e que não é essa situação aqui do empregado, já que os textos são parecidos, tratar-se-á de um contribuinte individual. Então, é aquele que trabalha para, vejam que continua com a preposição para, só que dessa vez ele não trabalha com a OBI, ele trabalha só com um OOI, ou seja, para um organismo oficial internacional. Ele deve ser contratado no Brasil ou no exterior, isso é indiferente. Veja na tabela do empregado que também há um brasileiro civil, sendo o único caso, pois a regra do empregado é ser brasileiro ou estrangeiro. Isso nós já comentamos. Veja ainda na coluna da esquerda que sempre que fala domiciliado e contratado no Brasil, estaremos diante de um empregado. Pode trabalhar no Brasil ou pode trabalhar no exterior. O importante para ser empregado é que ele tenha sido contratado sob a égide das leis brasileiras e represente o interesse da União. Não importa se ele vai ficar trabalhando no Brasil ou no exterior. Beleza? Vamos agora, pessoal, para as nossas questões. Feita essa rápida revisão, vamos para a nossa primeira questão de hoje, a 19ª na sequência de nosso simulado. Caracterizam a relação de emprego os seguintes elementos: subordinação, remuneração, eventualidade. Não, não é eventualidade, é não eventualidade. Insubordinação, não, gente, é subordinação. Imaginem um empregado que não se subordina ao patrão. Viagem do examinador, né? Não remuneração. Se você trabalha, mas não é remunerado, você não é empregado. Tem que ter remuneração, tem que ter o trabalho na sequência, né? Mas também tem que ter a remuneração, ou seja, contraprestação pecuniária. Subordinação, remuneração, não eventualidade, pessoa jurídica. Não, galera, tem que ser pessoa física. Subordinação, remuneração, não eventualidade, pessoalidade. Perfeita. O nosso gabarito é a letra E. 20ª questão. Com base na Lei 8.212 de 91, o aprendiz, olha só, a questão vai tratar do aprendiz, do trabalhador temporário, não confundir com trabalhador eventual, hein? Nós estamos falando em trabalhador temporário, que é aquele para suprir a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, ou acréscimo extraordinário de serviço, à semelhança do que acontece na Páscoa, do que acontece no Natal. A produção das empresas cresce muito e há uma necessidade de contratar esses trabalhadores temporários para suprir aquela necessidade eventual. Tem que produzir muito ovo da Páscoa, tem que produzir muito panetone. Enfim, as empresas geralmente contratam esses trabalhadores temporários, que são aqueles que trabalham geralmente por 3 meses. O contrato pode ser prorrogável com autorização do Ministério do Trabalho e emprego. São esses que são os segurados temporários. Então, nós já temos o aprendiz, temos o trabalhador temporário e temos o estagiário contratado em desacordo com a lei. Vejam que para a figura do estagiário nós temos 2 situações. Uma delas é ele ser contratado de acordo com a lei, situação na qual ele será segurado facultativo, e outra é ele ser contratado em desacordo com a lei, situação em que ele não será mais segurado facultativo, sendo enquadrado como segurado empregado. Beleza? Então vamos lá. Vamos logo fazer a análise, depois nós vamos lá para a sequência. O aprendiz, pessoal, é segurado empregado. O que é o aprendiz? Há um tecnismo no nosso meio de chamar menor aprendiz. Gente, não existe menor aprendiz. Existe a figura do aprendiz, que é aquele que trabalha dos 14 aos 24 anos, caso não seja inválido. Caso o trabalhador seja inválido, não há esse limite dos 24 anos, beleza? Então, como é que nós vamos chamar de segurado menor aprendiz, de trabalhador menor aprendiz,
se pode contemplar de 18 aos 24. E a nossa maioridade, sabemos que no Brasil nossa maioridade é a partir dos 18. Então não tem como ter 18 a 24 ser chamado de menor aprendiz. Claro que ele será menor se tiver de 14 até os 17 anos, tá bom? Então não chamem mais de menor aprendiz, é aprendiz. Ele pode ter a idade compreendida entre os 14 até os 24 anos e caso seja inválido, não haverá esse limite de idade. Então o aprendiz será empregado, o trabalhador temporário também será empregado. Agora, o estagiário, que normalmente é facultativo, contratado em desacordo com a lei, ele também será empregado. Se os auditores fiscais do trabalho, os AFT, que fazem parte do Ministério do Trabalho e Emprego, forem auditar uma empresa e observarem que as leis do estágio estão sendo desobedecidas, automaticamente os auditores vão autuar a empresa e vão enquadrar aquele trabalhador na situação de empregado, com todos os direitos garantidos a essa categoria pela lei, beleza? Então nós já temos aqui a sequência, empregado, empregado, empregado. Vamos conferir. Empregado, segurado facultativo. Não. Letra B, empregado, empregado, empregado. Eis aqui o nosso gabarito, letra B. Vamos lá conferir, gabarito, letra B de bola. 21ª, o brasileiro civil que trabalha para a União. Então, galera, brasileiro civil. Citou brasileiro civil, vai confundir com quem? Com o segurado contribuinte individual, porque a regra é que o contribuinte individual seja brasileiro civil e não o empregado. Mas há um texto que fala de empregado que inicia por brasileiro civil. Quais são as técnicas que nós vamos usar para fazer a diferença entre um e outro? É que quando falar de empregado, o organismo será oficial, brasileiro ou internacional. O OO, B de bola, e aquele trabalhador vai trabalhar para a União, representando assim os interesses da nação brasileira, beleza? Então vamos voltar, vamos ler do começo. O brasileiro civil que trabalha para a União, trabalha no exterior por conta do princípio da extraterritorialidade da lei brasileira, mesmo indo para o exterior, ele vai ser amparado pela Previdência brasileira. Em organismo oficial internacional, do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, quando segurado na forma da legislação do domicílio ou amparado por regime próprio de previdência social. O começo da questão ia bem, mas o examinador estragou a questão, primeiramente quando citou só OOI, quando ele deveria ter trazido aqui um OOBI, Organismo Oficial Brasileiro Internacional, e quando ele colocou aqui quando segurado. Não é quando, gente, é salvo. Salvo quando segurado na forma da legislação do país, do domicílio, ou amparado por regime de previdência social daquele país que o contratou, tá bom? Então, ele não pode ser empregado, ele não pode ser contribuinte individual, ele não pode ser segurado facultativo, ele não pode ser segurado trabalhador avulso. Ele o que? Não será segurado do regime geral de previdência social, visto que ele estará amparado pela previdência do país que o contratou, certo? Então, qual é a nossa alternativa? Letra D de dado. 22ª questão. O segurado empregado doméstico, agora a questão versa sobre o empregado doméstico. É aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração à pessoa, ou à família, ou à entidade familiar, no âmbito residencial desta, ou seja, no âmbito residencial da família. Não existe empregado doméstico trabalhando na residência dele mesmo, na sua própria residência. Não. Um empregado doméstico tem que trabalhar para uma pessoa ou para uma família no âmbito residencial dessa pessoa ou dessa família, beleza? E a atividade, pessoal, indispensável que vocês entendam, hein? Não pode ter fins lucrativos. Se tiver fins lucrativos, esse empregado doméstico será descaracterizado e passará a ser enquadrado como segurado empregado. Então vamos lá ver a situação prática.
Considerando o conceito legal de empregado doméstico, estamos autorizados a afirmar que uma segurada que trabalha no pensionato, olhem só, trabalha no pensionato para uma família de estudantes, olha só o que o examinador fala, não perde a qualidade de empregada doméstica ao auxiliar sua patroa, dona da pensão, cozendo, vejam, cozendo com Z, de cozinhar, de fazer comida, sobremesas para serem vendidas. Olhem que as sobremesas não vão ser dadas aos estudantes, elas vão ser vendidas. Portanto, descaracterizou o critério sem fins lucrativos. Visto que ela está usando de liberalidade para com a sua patroa, ou seja, empregada doméstica muito boazinha, fez lá uma média com a patroa e para com os estudantes e fez o pudim para vender para a galera, né? Então, gente, o que vai acontecer? Ela continuará sendo empregada doméstica? Não. O nosso gabarito é errado. Ela será empregada. Por quê? Porque passou a exercer atividade com fins lucrativos, considerando que aquele pudim seria vendido. Ela teve a maior boa vontade do mundo, mas restou prejudicada. Restou prejudicada a situação, o enquadramento dela na Previdência, né, que mudou de empregada doméstica para empregada. Vamos lá para a 23ª questão. Observe os itens seguintes e marque a alternativa que corresponde à sequência correta. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Perfeita a questão. Está trabalhando para o organismo oficial internacional e não é coberto pelo regime próprio de previdência social daquele país. Então, ele será contribuinte individual. Os pastores e rabinos também são contribuintes individuais. Eles eram antigamente facultativos, mas a lei os enquadra hoje como contribuintes individuais. O contribuinte individual, gente, é uma espécie de coringa. Você não consegue enquadrar aquele trabalhador em nenhuma outra categoria, ele vai acabar caindo lá naquela caixa que compreende tudo. Aquela panela lá que cabe todos os tipos que não se enquadram em nenhum outro. Essa panela vai receber o nome de contribuinte individual. As freiras são contribuintes individuais. Os padres, os bispos, todos esses que trabalham com um mistério religioso e têm reconhecimento da igreja ou da entidade religiosa a qual estão vinculados, eles serão contribuintes individuais do regime geral de previdência social. Aí você pergunta uma coisa, mas Júnior, o segurado obrigatório não é só aquele que recebe remuneração? Sim. Então, o pastor e o rabino não podem ser contribuintes individuais, já que o valor que eles recebem não é considerado remuneração. É verdade. Mas, muito embora o valor que eles recebam não seja considerado remuneração, ainda assim, pelo princípio de o contribuinte individual, princípio entre aspas, hein, gente? Princípio só para vocês entenderem. Ser considerado uma panela onde vai caber todos os segurados que não se enquadram em outra categoria, aí sim eles vão ser, mesmo fugindo a essa regra, eles serão considerados contribuintes individuais, beleza? É uma questão que você não erra. Falou qualquer um desses religiosos, não pisque, não titubeie, marque contribuinte individual. Não tem como errar, hein? O carreteiro e o garimpeiro também são contribuintes individuais. São exemplos de segurados contribuintes individuais aqueles dos itens, todos os itens, né, galera? Todos são contribuintes individuais. Então, todos os itens estão corretos, já que todos são CIs. Gabarito, letra E. Considere que Carlos foi eleito para desempenhar a função de síndico de condomínio, no qual reside, não sendo remunerado. É uma informação importante. Ele é síndico e não é remunerado. Quando o síndico não é remunerado, ele é segurado facultativo. Mas recebe, vejam só, ele não é remunerado, mas recebe, pelos bons préstimos, a isenção do pagamento da taxa condominial. Bem, quando ele não recebe remuneração em pecúnia, ou seja, em dinheiro, mas ele é isento de pagar a taxa condominial, essa isenção entra como se fosse uma remuneração. Assim sendo, esse segurado não mais será segurado facultativo, gente. Nessa situação, como ele não recebe valores pagos diretamente em dinheiro, podemos afirmar que para o RGPS, Carlos será segurado facultativo. Errado.
ele passará a ser, tendo em vista a isenção condominial, um segurado contribuinte individual da nossa Previdência. A questão, portanto, está falsa. 25ª. Considere que ESEC é filiado à cooperativa Leite de Cabra. Aqui temos a situação de cooperados. Todos os cooperados, seja de trabalho, seja de produção, eles receberão o nome de, o enquadramento de contribuintes individuais, na qual trabalha ordenando as cabras leiteiras. Nessa situação, estamos diante de um segurado contribuinte individual do RGPS. Caso, todavia, Zeca trabalhasse em uma cooperativa produzindo objetos para serem comercializados no mercado local, não estaríamos diante de um contribuinte individual. Olhem só, afirmação equivocada, hein? Pois estes são apenas os cooperados de serviço, mas não de produção. Não, gente. Tanto os cooperados de trabalho quanto os de produção, aqui estamos falando do cooperado, tanto um quanto o outro são contribuinte individual. Falou de cooperado, marque sem medo, contribuinte individual. Assim como você vai marcar o pastor, o padre, a freira, contribuinte individual, garimpeiro, contribuinte individual, empresário, contribuinte individual, aquele que pode se enquadrar como autônomo, ou como equiparado a empresário, todos são contribuintes individuais, certo? Questão, portanto, está errada. 26ª. Será enquadrado como microempreendedor individual? Caiu uma questão no último concurso de MEI, hein, galera? Atenção aqui. Para o regime geral, aquele que satisfizer as exigências, salvo. Então, todas essas alternativas trazem características do microempreendedor individual, menos uma. Vamos lá ver qual é ela. Letra A. O que não optar pelo Simples Nacional? De cara, nós já temos a resposta. Para que seja microempreendedor individual, o segurado deve sim optar pelo Simples Nacional, que é aquela opção de tributação simples. Fazendo isso, ele não irá pagar uma série de tributos e vai recolher apenas o ICMS ou ISS, sendo o caso, mais a sua contribuição para o regime geral de previdência social, beleza? Seu sistema de tributação, como será bem mínimo, recebe esse nome de Sistema Simples ou Simples Nacional. Então, é obrigatório que o MEI opte, obrigatório que o MEI opte pelo Simples Nacional. As demais estão corretas. Vamos ler só para reforçar o aprendizado. Letra B. O que tiver receita bruta de até R$60 mil no ano calendário anterior, ou seja, se estamos em 2015, a receita dele bruta do ano de 2014, que é o ano calendário anterior, não pode estourar o teto de R$60 mil. Letra C. O que é tributar de forma fixa, recolhendo as contribuições para a Previdência Simplificada, o ICMS e o ISSS, né? Aqui a comercialização de mercadorias e aqui a prestação de serviço. Portanto, está correto. Letra D. Tiver somente um empregado, a regra é que o MEI não tenha empregado, galera. Mas ele pode ter, desde que seja no máximo um. Não pode ser mais que um. Outra característica do microempreendedor individual é tributar com uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Portanto, o gabarito da nossa questãozinha, letra A. 27ª é aquele que, sindicalizado ou não, vejam que aqui já começa a falar de sindicalizado. Gente, quando começar a falar de sindicalizado, fiquem antenados. Vai falar sobre o trabalhador avulso. Quando a questão, galera, falar sobre sindicato ou termo derivado dele, sindicalizado, por exemplo, ou órgão gestor de mão de obra, que você deve ler órgão, viu? Nessas duas situações, se tiver alguma pista com essas duas palavras, se não tiver nenhuma pegadinha, a questão estará falando sobre o trabalhador avulso. Vamos ler para ver se tem alguma pegadinha. Se não tiver, essa foi mamão com açúcar. É aquele que é sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural
sem vínculo empregatício a diversas empresas. Por que que tem que ser sem vínculo empregatício? Porque se tiver vínculo empregatício, não será avulso, será empregado. Há diversas empresas, por isso também que recebe avulso, né? Ele trabalha a várias empresas, com intermediação obrigatória do sindicato, olhem só, da categoria, o quanto se tratar de atividade portuária, do órgão gestor de mão de obra. A definição, pessoal, está perfeita. A questão está falando realmente de um trabalhador avulso. Vamos ler o restante, para ver se não tem nenhuma pegadinha. Esta questão fala do segurado contribuinte individual. A segunda parte, o examinador quis nos pegar, não é? Só que nós já estamos letrados. Não é contribuinte individual, é trabalhador avulso. A questão, então está errada. Gente, a nossa próxima questão será sobre o pescador. Antes de entrarmos nela, nós vamos fazer uma rápida revisão para que você tenha uma facilidade para entender quando é que o segurado vai ser pescador e quando é que esse segurado vai ser contribuinte individual. Nós temos que considerar duas coisas. A primeira, devemos observar se a questão fala se o pescador trabalha por conta própria ou se ele trabalha mediante contrato de parceria ou meação, ou ainda se ele é um arrendatário. Certo? Se ele trabalhar por conta própria, nossa análise levará em consideração alguns critérios. Se ele trabalhar não mais por conta própria, mas com parceria, com meação, ou trabalhar com parceiro arrendatário, aí nós deveremos aplicar outros critérios, segundo os quais nós vamos enquadrar ou como contribuinte individual, ou como segurado especial. Ele só poderá ser uma dessas duas categorias, certo? Ou CI, ou a regra que é especial. Então vamos lá. Quando ele trabalhar por conta própria, nós devemos considerar se ele trabalha sem embarcação. Ou seja, é aquele pescador que trabalha de forma artesanal. É um pescador artesanal, ele vai, trabalhando sozinho, ser enquadrado como segurado especial do regime geral. A embarcação na qual ele trabalha sozinho não pode ser superior a 6 toneladas de arqueação bruta. Ou seja, se essa embarcação for de até 6 toneladas de arqueação bruta, ele será segurado especial. Se ele trabalhar sozinho e essa embarcação tiver mais de 6 toneladas de arqueação bruta, aí ele não mais será segurado especial. Ele passará a ser contribuinte individual. Então, primeiro critério, trabalhar por conta própria. Segundo, a tonelagem de arqueação bruta. Até 6, trabalhando sozinho e de forma artesanal, ele será segurado especial. Se ele trabalhar sozinho, mas a embarcação tiver mais de 6 toneladas de arqueação bruta, aí ele não mais será segurado especial, passando a ser enquadrado como contribuinte individual. Pois bem, agora vamos lá para aquele que trabalha com parceiro, né? Nós devemos levar em consideração se a embarcação é de até 6 toneladas de arqueação bruta. Se a embarcação for de até 6 toneladas de arqueação bruta, a regra é também que ele seja segurado especial. Agora, como segurado, como parceiro outorgante, para que ele seja segurado especial, ele deve trabalhar também. Porque o que é que acontece? O camarada aluga a embarcação, faz um contrato de parceria ou meação, ou arrenda a embarcação para o parceiro outorgante e ele mesmo não vai trabalhar. Bem, se ele não trabalhar, mesmo a embarcação sendo de 6 toneladas de arqueação bruta ou menos, ele mesmo assim será contribuinte individual. Então, para que ele, como segurado outorgante, seja especial, ele também tem que trabalhar, hein, gente? Agora, quando ele é segurado ou outorgado, então sim, é aquele que já depende da embarcação do outro, né? Esse sim tem que trabalhar. Não vai haver uma situação em que o outorgado não vai trabalhar, não é? Então, nesses casos, ele será segurado especial. Recapitulando, até 6 toneladas de arqueação bruta, a regra é que sejam segurados especiais, sendo tanto o outorgante quanto outorgado, com a observação para o segurado outorgante que ele tem que trabalhar juntamente com o outorgado. E quando a embarcação tiver mais de 6 toneladas de arqueação bruta,
e menos de 10, ou seja, a tonelagem de arqueação bruta ficar compreendida entre 6 e 10 toneladas. O parceiro outorgante, independentemente de trabalhar ou não, não será segurado especial. Ele vai ser contribuinte individual. Agora, o outorgado continuará sendo especial. Observem que sempre o outorgado será especial. Quem pode ou não ser especial é o outorgante. Até 6 toneladas, para que ele seja especial, ele tem que trabalhar. Se não trabalhar, será CI. De 6 a 10 toneladas, mesmo que ele trabalhe, ele será CI. Certo? Agora, quando a embarcação tiver mais de 10 toneladas de arqueação bruta, aí sim, já será uma embarcação muito grande e mesmo que ele seja outorgado, ele será contribuinte individual. Tá bom? Dê uma pausa aí no vídeo, volte, reveja isso novamente. E para que você fique craque mesmo nesse assunto, tanto para o pescador quanto para o lavrador, acesse o nosso site, vá lá na página de Direito Previdenciário, está bem no topo do site, do lado direito, e procure uma tabela que fala sobre esse enquadramento. Lá eu destrincho tudo, coloco todos esses macetes escritos. Escrito fica mais fácil para nós compreendermos. Entre lá, leia isso que você nunca mais vai errar uma questão dessa, hein? Feita essa indispensável revisão, pessoal, vamos lá. A Constituição, no seu artigo 195, parágrafo 8, assim fala do segurado especial. Quem é ele, segundo a Constituição? O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes. Esses contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Essa alíquota nós sabemos que é de 2,3%, mas que para os cofres do regime geral de previdência social entrarão apenas 2,1% sobre a comercialização da produção bruta. Ou seja, ele teve lá a plantaçãozinha dele de milho, vendeu, arrecadou 20 mil reais, ele tributará 2,1% para a previdência social sobre os 20 mil reais e não sobre o lucro que ele auferiu por aquelas vendas, beleza? A legislação previdenciária, por sua vez, define esse tipo de segurado com mais detalhes. Nos termos da Lei 8.213/91, nossa lei do plano de benefícios, que você deve ler no mínimo 1000 vezes para a prova, hein? E do decreto 3048, que você também deve ler, não precisa ler o decreto 1000 vezes, não. Lendo 500 já está boa, viu, galera? Considerando ainda a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 971, não é segurado especial pescador que... Então, considerando essa definição constitucional, considerando toda essa legislação aqui, quem é que não é segurado em se tratando de pescador? O trabalhador que trabalha sozinho, olhem lá o primeiro critério, em embarcação de até 6 toneladas de arqueação bruta. Gente, esse aqui não é pescador? Claro que ele é. Sendo pescador, ele será um segurado especial. Aquele que trabalha com parceiro ou meeiro ou com arrendatário, são as 3 situações, parceiro ou meeiro ou como arrendatário. Gente, na turma presencial, eu observo que os alunos pensam que só pode ser parceiro, meeiro ou arrendatário quem trabalha com terra. Não botem isso na cabeça de vocês. Mesmo pode se referir tanto ao lavrador como ao pescador. Pode ser a terra, pode ser o barco. Em qualquer situação, pode haver sim a figura do parceiro, do meeiro e do arrendatário, hein? Dúvida boba essa daí, não deixem isso ficar na cabeça de vocês. Embarcação de mais de 6, vejam só que ele já não trabalha mais sozinho e a embarcação compreende tonelagem de arqueação bruta que vão de 6 a 10 toneladas na qualidade exclusiva de parceiro ou outorgante. Nessa situação aqui, nós também teremos a figura do segurado, contribuinte, individual. Por quê? Porque nós já temos uma situação de 6 a 10 toneladas e ele não trabalha sozinho, ele trabalha com parceiro, tá bom? Então, nessa situação, ele será segurado contribuinte individual. Portanto, o segundo já não é segurado especial.
Já vai satisfazer o que a alternativa pede, né? Vamos marcar aqui. Trabalha sozinho em embarcação com 7 toneladas de arqueação bruta. Olhem que aqui ele trabalha sozinho, mas a embarcação tem 7 toneladas. Para que ele seja segurado especial, ele tem que trabalhar sozinho e a embarcação tem que ser no máximo 6. Aqui também nós estaremos diante de um contribuinte individual. Então nós já vamos pegar o terceiro também. Trabalha com a ajuda de parceiro ou meeiro ou ainda de arrendatário em embarcação de 12. A gente aqui já é uma mega embarcação. Aqui, seja outorgante, seja outorgado. Vamos escrever para ficar mais bonitinho? Seja outorgante, seja outorgado, não tem saída para ele. Ele já vai trabalhar numa mega embarcação. São 12 toneladas de arqueação bruta, galera. São 12 tabs. Nessa situação aqui, ele será contribuinte individual, beleza? Então, quais são os itens que não tratam de segurado especial? 2, 3 e 4. Vamos lá. Atende o enunciado da questão. O item 1, não. 2, não. 1 e 3, não. 3 e 4, não. 2, 3 e 4. Os 3, sim. Portanto, gabarito... Já que nós temos segurados que não são especiais no item 2, 3 e 4, letra questãozinha excelente essa daqui. É segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural, perfeito. Ou em aglomerado urbano, perfeito. Ou rural próximo a ele, certo. Que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda com auxílio eventual de terceiros, beleza, gente? Pode ter o auxílio de terceiros, desde que esse auxílio seja eventual. E desde que seja a título de mútua colaboração. Lembrem lá que o parceiro outorgante tem que trabalhar com o outro. É por isso daqui, ó. Tem que ser em caráter de mútua colaboração. Então, como é que eu vou pegar minha terra e vou alugar, ou pegar meu barco e vou alugar, e eu não vou trabalhar? Não serei segurado especial. Nesses casos, eu vou ser contribuinte individual. Na condição de produtor, seja proprietário, usufrutário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, explore atividade agropecuária em área de até 6 módulos fiscais. Meus amigos, a questão vinha perfeita, até que o examinador complicou a nossa vida quando trouxe até 6 módulos fiscais. E não é até, não é até 6, é até 4 módulos fiscais. E quanto é o módulo fiscal? Pessoal, o módulo fiscal geralmente fica em torno de 50 a 55 hectares, mas isso muda muito de município para município. É um valor auferido com base no município de referência, certo? Então não tem valor fixo. Não se preocupem que o examinador não vai perguntar isso na hora da prova. Você vai, quando você passar no concurso, que você for lotado para o Rio, para São Paulo, para Belo Horizonte, para Bacabal, para Santa Inês, São Luís, Aracaju, enfim, onde tiver uma agência da Previdência, que você estiver trabalhando com segurado especial, aí sim você vai ter a curiosidade de se informar, isso vai ser importante para o seu dia a dia de trabalho, qual é o módulo fiscal para aquele seu município, beleza? Mas para a nossa prova não precisa se preocupar com isso. Só precisa você saber que esse módulo rural tem que ser até 4. Se passar de 4, como na questão aqui que trouxe 6, o segurado não será mais especial, será contribuinte individual. A questão, portanto, está errada. 30ª questão. Curvino é lavrador, trabalhando juntamente com toda a sua família no sítio Campos Elíseos, em regime de economia familiar. Doquinha, sua filha de 16 anos, começa a complicar aqui. 16 anos, filha de Curvino. Não estava satisfeita com o labor nas lides campesinas, é muito sol, é muito problema. Ela resolveu trabalhar como estagiária. Complicou mais ainda aqui, galera. Resolveu trabalhar como estagiária. Complicou mais aqui ainda, hein, galera? Nos moldes da legislação vigente. Veja que o estágio está de acordo com a lei.
numa empresa multinacional na área de produção de energéticos na cidade vizinha. Vamos logo resolver essa primeira parte da questão. Ela pode trabalhar a partir dos 16? Pode. O estágio é de acordo com a lei? É. Então, seguramente, a partir dos 16 anos, ela pode recolher para a Previdência na qualidade de segurada facultativa, que é esse caso aqui. O estágio, gente, quando de acordo com a lei, gera estagiários que serão segurados facultativos. Aí você me pergunta, mas professor, o segurado facultativo não recebe remuneração? Mas a jurisprudência entende que esse trabalho que o estagiário desempenha não é uma atividade comum, sendo que, para a lei e para a jurisprudência, ela é uma extensão das atividades educacionais da instituição de ensino médio ou de uma instituição técnica de nível superior, a qual esse estagiário estará vinculado, cujas atividades automaticamente terão relação com essa instituição de ensino. Tudo bem? Então, é por isso que esse trabalhador, mesmo recebendo remuneração, é considerado segurado facultativo e não segurado empregado. Tudo bem? Então, aqui nós já sabemos que ele é estagiário. Vamos ver se é sobre isso que a questão trata. Nessa situação, conforme positivado na lei de custeio e com base na jurisprudência majoritária, como o Doquinha deixou de trabalhar com o grupo familiar, aqui, gente, eu já sei sobre o que se trata, sobre as súmulas 41 e 46 da TNU. Vamos ler o restante da questão. Com o grupo familiar, seu pai e todos os trabalhadores rurais mencionados perderão essa qualidade, tendo em vista ter restado descaracterizado o regime de economia familiar. O que acontece, gente? A segurada deixou de trabalhar com o grupo familiar na roça e foi trabalhar numa grande empresa. O que a questão diz? Que por conta disso, já que ela não era mais segurada especial e sim segurada facultativa, ela e toda a sua família deixaram de ser segurados especiais. E a questão está errada por isso, porque apenas ela é que deixou de ser segurada especial. É sobre isso que falam as súmulas 41, que você deve ler, e a súmula 46. O que dizem essas súmulas? Que o segurado que deixar de exercer a atividade que eu enquadre como segurado especial, automaticamente estará excluído de tal categoria. Agora, se ele pertence a um grupo familiar, apenas ele será descaracterizado. O restante do grupo familiar permanecerá na condição de segurado especial, desde que, é lógico, o restante do grupo continue trabalhando nas lides campesinas, tudo bem? Ou nas atividades pesqueiras. Por isso que a questão está incorreta. Vamos lá, estamos chegando no final. Considerando os princípios esculpidos no artigo 194 da Carta da República, em virtude de qual deles foi criada a figura do contribuinte, do segurado facultativo? Em virtude de qual, pessoal? Artigo 194 da nossa Constituição. Certo? Uniformidade e equivalência? Não. Seletividade e distributividade? Não. Universalidade da cobertura e do atendimento? Sim. O que aconteceu? O regime geral tem caráter contributivo e filiação obrigatória. E o facultativo que não trabalha, ele ficaria de fora? Não. Então, em atenção ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, foi criada a figura do segurado facultativo para dar a opção de recolhimento para aquela pessoa que não trabalha, mas que quer participar do regime geral. Letra D não serve, letra E também não serve, nossa resposta é gabarito, letra C. Nossa última questão de hoje, Rafaela é uma jovem de 14 anos e quer ajudar os seus pais, tendo em vista a dificuldade da situação deles, né? Trabalhando na empresa Pia Engenharia. Então, Rafaela tem 14 anos e vai trabalhar na empresa Pia Engenharia. Como é que ela vai trabalhar? Como
aprendiz, a relação de emprego é lícita ou é ilícita? Até aqui é lícita, pois o aprendiz é aquele que trabalha dos 14 aos 24 anos. Entendendo que esses 24 anos aqui podem ser estendidos quando se tratar de um trabalhador inválido, beleza? Nessa situação, ele será aprendiz, que se você chamava menor aprendiz, desta aula em diante, não chamará mais. Querendo ainda preparar o seu futuro contra as contingências, quer verter contribuições para o regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativa. Olha a confusão aqui, gente. Dirigiu-se então à agência do INSS. Nessa autarquia, o servidor disse-lhe que ela não poderia pagar suas contribuições previdenciárias como segurada facultativa, fato que a surpreendeu. Em tal situação hipotética, o servidor agiu. Gente, o que foi que aconteceu? A menina já era aprendiz, só que ela queria contribuir ainda mais, queria ser previdente, disse, não, eu vou lá no INSS, vou ver se tem condição de eu pagar mais uma contribuição para eu ter uma aposentadoriazinha melhor, para eu ter uma auxílio-doença melhor, para eu deixar uma pensão melhor, enfim, para eu desfrutar de qualquer um dos benefícios com uma renda melhor. Chegando lá na Previdência, ela falou com o técnico do Seguro Social, que geralmente é quem fica na linha de frente, e contou lá a sua situação para ele. Ele disse, olha, você não pode recolher como segurada facultativa, porque você já trabalha. Como você já trabalha, você está automaticamente excluída da categoria de facultativa. Ela ficou muito triste, questionou, mas por quê? Eu quero pagar, sou eu que vou pagar. Mas o servidor manteve-se firme em sua convicção, ele conhecia a lei, assim como você. E o que foi que ele disse? Infelizmente, você não pode. Pergunta, ele agiu certo? Ele agiu errado? É isso que a questão quer saber. Vamos lá. Letra A, ele agiu corretamente. Muito bem. Visto que Rafaela é contribuinte individual. Não, gente. Rafaela é aprendiz, contratada conforme a lei e tudo. Ela é segurada obrigatória na condição de empregada, beleza? Agiu acertadamente, já que ela não é segurada. Não, ela é empregada. Agiu erradamente? Não, ele agiu, o servidor agiu certo. Corretamente, pois a aprendiz não é segurada facultativa do regime geral de previdência social, dado que a segurada é empregada desse regime. Perfeita. É a nossa resposta. Agiu corretamente, pois ela é uma microempreendedora. Não, gente, não tem nada a ver com o MEI. Tá bom? Então, galera, questão ótima também, gabarito, letra D. Chegamos, então, à nossa 32ª questão. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu não poderia passar por esse assunto tão importante apenas resolvendo a questão. Eu realmente precisava, para eu dormir tranquilo, saber que você ia realmente entender esse assunto que é de vital importância para a sua aprovação. Tudo bem? Como nós fazemos sempre, acesse o nosso canal no YouTube. É uma forma de você se manter atualizado. Você assinando o canal, clicando lá no botãozinho vermelho inscrever-se lá no YouTube, você receberá em primeira mão a notificação das nossas postagens. Tudo bem? Visite a nossa fanpage. Gente, eu esqueci de editar aqui. Assim como eu mudei o nome do site, eu mudei também a nossa fanpage, hein? Agora, esse nome, no lugar desse nome, vocês vão colocar o mesmo nome do site. Vai ficar Pro Francisco Júnior. Eu quis uniformizar, certo? Então, acessem facebook.com.br/Pro Francisco Júnior. Que vocês vão entrar lá na nossa página, na nossa fanpage. Nós temos muito material bacana por lá. E, é claro, acesse o nosso site. Pessoal, o nosso site daqui por diante também tem a funcionalidade de ser um comércio eletrônico. Daqui em diante nós vamos vender cursos de altíssima qualidade, tanto de direito previdenciário,
quanto das outras disciplinas ministradas pelos parceiros que estão conosco lá no site, como o professor Adeilson, que já está preparando um curso muito bom de raciocínio lógico. Eu estou preparando o melhor curso de Direito Previdenciário do Brasil para vocês. Digo isso com toda a modéstia, mas não poderia deixar de ser assertivo quanto à qualidade que tem lá. Muito em breve, questão de poucos dias, no máximo depois do Carnaval, nós estaremos lançando este curso. Portanto, você já pode entrar lá no site, você vai ver um link bem em cima do site chamado Minha Conta. Clique naquele link e faça o seu cadastro. Assim você será beneficiado quando nós lançarmos o nosso curso, tudo bem? O curso será com questões amplamente comentadas e com um requisitozinho que tem nelas, que não tem em outro curso, dos grandes aos médios aos pequenos professores do Brasil. Não vou dizer agora como será para não perder não tirar a curiosidade, certo? Mas será um curso excelente, gente. Se preparem, nós estaremos lançando mais um material. O preço, não se preocupem, será um preço bem condizente. O curso terá cerca de 450 a 550 páginas. São mais de 400 questões que nós comentaremos, todas atualizadas conforme as atualizações promovidas pela medida provisória 664, 665 e a portaria do Ministério da Previdência Social, em conjunto com o Ministério da Fazenda, que altera anualmente os valores de referência para o salário de contribuição, o salário de benefício e para considerarmos o valor do segurado de baixa renda. O curso será atualizado e ajudará muito a vocês, tá certo? Ficamos por aqui, contem conosco, um grande abraço, divulguem o site, visitem-nos sempre e até já!